Olá, pessoal. Vamos falar sobre o Manual da ONA, sobre a acreditação, sobre a interpretação do manual, que muita gente acha complicado. Vamos entender alguns requisitos, como eu sempre falo para vocês, toda semana novos requisitos que eu vou estar fazendo essa interpretação e ajudando vocês a implantar esta gestão da qualidade direcionada para a área de saúde com vistas à certificação de qualidade ou à acreditação. Meu nome é Célio Luiz, sou consultor ONA, trabalho com este processo de acreditação desde 99, ou seja, desde a sua fundação. Trabalho também com consultoria de gestão da qualidade para empresas, para pessoas, para qualquer segmento, desde a advocacia até a indústria. Essa nossa experiência de 30 anos trabalhando com gestão da qualidade. Logo após a vinheta, vamos conversar sobre esse tal do Manual da ONA. Vamos lá? Nós estamos nessa jornada interpretando o Manual da ONA. Lembrando, NA Serviços Hospitalares e a subseção 1.3 Prevenção, Controle da Infecção e Biossegurança do nível 1, pessoal. Vamos dar uma olhadinha? Então, o que a gente vai interpretar hoje? Requisito número 4. Avalia o contexto e perfil da organização e a complexidade dos pacientes para definição das diretrizes de prevenção e controle de infecções. Aqui é importante a gente analisar que o Manual da ONA fala para o seguinte: analise o perfil da organização e a complexidade desses pacientes. Veja, para qualquer serviço de controle de infecção hospitalar, de prevenção, você tem que estar junto com o seu documento, o perfil assistencial e o perfil epidemiológico. Nós já vimos isso em vídeos anteriores, então procure lá, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que a gente já fala sobre esse assunto do perfil assistencial, do perfil epidemiológico, que é importante para você traçar o tipo de paciente que você tem dentro da sua organização. Lembrando que a complexidade, a gente sempre se relaciona com o nível de dependência da equipe de enfermagem. Nós temos várias técnicas, na descrição do vídeo eu vou colocar a sugestão de algumas, mas que você pode adotar outras técnicas. O pessoal da enfermagem sabe muito bem várias técnicas que a gente pode utilizar nesse sentido. Mas o que o manual quer como evidência para que você possa complementar e aplicar esse requisito? Vamos lá? Bom, basicamente ele fala o seguinte, que nós precisamos mapear por áreas de criticidade. É lógico, se eu tenho lá o controle de infecção hospitalar do centro cirúrgico, ele vai ser totalmente diferente lá do setor de farmácia. Percebe que eu trabalho com esse processo, mapeando as áreas críticas para que eu possa identificar melhor a complexidade e a criticidade desse paciente. Por exemplo, se eu tenho lá um ambulatório, você tem uma recepção, como é que eu trato o controle, como é que eu faço as prevenções adequadas ali? Vai mudar do hospital geral para o hospital oftalmológico, por exemplo, de uma clínica de radioterapia. Percebe que nós temos uma série de complexidades com viés, nesse caso, dessa subseção, sempre com viés, com olhar para aquele detalhe que é a prevenção e o controle da infecção hospitalar. O que mais? Lógico, ele fala, pessoal, no manual do Plano de Controle de Infecções Relacionadas a Assistências, ou PCIRAS, como algumas pessoas gostam de falar. Ou seja, o que esse plano prevê? O que você tem que implementar? Célio, eu posso fazer um plano geral, um único documento para isso? Não importa, a ONA não é prescritiva. Você pode estabelecer o seu plano, mas é importante que ele tenha os seguintes requisitos. Vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência, ou seja, quais são aqueles casos que você deve notificar, como é que você monitora, ou seja, a busca ativa desses casos eventuais de infecção, aí você vai fazer essa investigação, vai verificar, vai fazer o perfil microbiológico, melhor falando, perfil, né, perfil microbiológico dessas infecções, ou seja, para você traçar um perfil de resistência aos antibióticos, ou seja, quais são as cepas das bactérias, qual que é o perfil de resistência delas, ou seja, nós temos um conjunto aí incluindo dentro desse plano, ou seja, vai depender do tipo do perfil do hospital que você atende. O que mais?
As doenças e agravos de notificação compulsória, ou seja, quais são aquelas doenças que você tem que notificar, as meningites, ou seja, aquelas doenças que você tem que eventualmente notificar a vigilância sanitária. Os protocolos de prevenção de infecção relacionados à assistência, ou seja, os protocolos, todos eles que estiverem relacionados a isso, ou seja, o lavagem das mãos, uma série de coisas que você vai estabelecer dentro do seu protocolo de prevenção, o uso do álcool, ou seja, como é que você monitora os indicadores relacionados, ou seja, tudo você vai descrever dentro desse documento. Ainda, o programa de racionalização do uso do antibiótico ou antimicrobiano, ou seja, está difícil, né, falar os antibióticos ou antimicrobianos, né, da minha cidade que está um frio, pessoal, você não tem noção. E hoje a língua está travando para falar algumas palavras, mas deve ser por causa do frio congelante da minha querida cidade de Curitiba, que está um frio hoje de rachar, pessoal. Pessoal, ainda, nós temos que falar também das visitas técnicas. O manual ele fala das visitas técnicas em relação às inspeções internas. Mas eu vou além. Eventualmente, você vai ter que fazer o que? As inspeções externas. Quando, Célio? Veja, se você tem, por exemplo, um hospital que o serviço de esterilização do seu material é externo, é muito comum você terceirizar esse tipo de serviço. Então é importante que você vá fazer uma visita também externa e isto esteja dentro do seu plano de controle e prevenção de infecções relacionadas à assistência. Esse nome é pomposo e grande aí, que a gente simplesmente quer trabalhar sobre prevenção e controle de infecções. Basicamente é isso. Então é importante que você também estabeleça as visitas internas e as visitas externas, seja uma espécie de uma auditoria, mini auditoria, com foco, com olhar estabelecido para o controle de infecções. Então o teu olhar ou seja, são os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, qualquer outra coisa, né? Qualquer ser vivo que possa causar um tipo de infecção. Esse é o seu objeto dentro da linha de investigação da visita técnica. Então o pessoal muito se preocupa muitas vezes em relação só às bactérias. Mas se você olhar na literatura, olhar na imprensa, você vai encontrar eventualmente casos de infecções por fungos. Então não é só bactéria, os fungos também. Como é que você está lá controlando o ar-condicionado do centro cirúrgico? Como é que está controlando o ar-condicionado lá daquele paciente que fica na unidade de internação? Isso está dentro desse escopo dessa prevenção de controle de infecções. Vamos lá? Fala-se ainda, e é importante, as participações das comissões. É importante que as pessoas que fazem o controle de infecções participem das comissões. Marcelo, eu preciso participar da comissão de óbito? Precisa, lógico que precisa, porque vai que nós temos um índice alto de óbitos por infecções generalizadas, por septicemia. Percebe? Então é importante a participação dos profissionais a equipe de controle de infecções hospitalares, que participe dessas comissões de maneira ativa, né? Não só para sentar na cadeira e ficar quieto e dizer nada mais havendo na ata. É importante a gente fazer isso. As estratégias, quais serão as estratégias e ações que esse plano vai fazer? Ou seja, o que nós vamos programar para esse ano? O que nós vamos programar? Campanhas, lavagem das mãos, como é que vai ser a campanha? Ou seja, de que maneira, quais são as estratégias, quais são as ações? Tudo está dentro do plano. Como é que eu vou avaliar a eficácia desse processo? De que maneira eu vou monitorar esses indicadores? Eu vou estabelecer uma meta, vai ter plano de ação, investigação de causa, ou seja, são as estratégias importantes para esse processo. Ou seja, é importante a gente analisar como funciona isso. E é o que o avaliador vai fazer dentro desse processo. Ou seja, ele vai analisar o seu plano, descrito, validado, assinado, controlado, evidenciado. Ou seja, você vai mostrar para o avaliador que realmente você tem um conjunto de um plano, mas ele não é só teórico e você vai mostrar para ele também na prática. É bem interessante a gente falar sobre controle aqui. Eu estou fazendo basicamente, né, uma noção para vocês entenderem como que o avaliador vai trabalhar dentro desse processo, dentro desse critério do requisito do padrão. Então, basicamente, pessoal, é o plano. É o detalhamento desse plano. Célio, existe um padrão para o plano? Não. Se você utilizar esses tópicos que eu passei para você, descreva cada item. E se você tiver dúvida, lembre, manda uma mensagem aqui no nosso canal que eu teria o prazer de ajudá-los
a esclarecer qualquer dúvida que você tiver. Utilize esse canal para a gente poder passar informações para vocês e divulgue também, ajude a gente a divulgar o canal. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 5. Identifica necessidades de treinamento e capacitação frente às demandas assistenciais do serviço. Mas sério, por que que isso está aqui no controle de infecções? Realmente eu não sei. Eu acho que a ONU ela quis reforçar a necessidade do controle, do carinho, da preocupação com esse serviço. Porque, pessoal, isso tinha que estar lá em gestão de pessoas. Não há necessidade de estar aqui. Mas, como está no manual e você vai ser auditado por esse manual, né, quem está na água tem que se molhar. E mesmo que a ONU, ao meu ver, este requisito deveria estar em outra seção de gestão de pessoas, vamos tentar entender que o avaliador ele vai observar este viés, essa questão da infecção hospitalar, da prevenção. Talvez nesse sentido foi a preocupação dele de não deixar lá de uma maneira mais generalista na gestão de pessoas e por isso que ele reforça aqui. Então essa provavelmente deve ser a ideia que o Manual da ONU estabeleceu. E o que então ele sugere como evidência? Pessoal, está aí na tela uma identificação das demandas. Como que eu posso identificar as demandas? Aqui eu coloquei um quadro bem grande para vocês, sugestivo, para que você possa identificar as fontes. Eu gosto de dividir em duas fontes. Fontes externas e fontes internas. Nas fontes internas o quê? Novos equipamentos, novas tecnologias. Então se eu tenho agora um robô automatizado, ele faz uma cirurgia robotizada, eu preciso verificar quais os critérios para utilização e a prevenção das infecções, do controle das infecções desse equipamento, quais são os cuidados. Então, percebe? Então, as fontes são externas. Novos métodos, novas mudanças, novas tecnologias, novas metodologias ou novas técnicas que podem ser aplicadas. A própria literatura científica é uma fonte externa que você pode programar um treinamento. As recomendações de órgãos colegiados que eventualmente possam surgir, novas legislações, notícias pertinentes. Espera um pouquinho, volte e meia no Brasil, nós temos, o Brasil vive de modinha. Acontece um problema que agora daí todo mundo começa a fazer. Daqui uns dias todo mundo esquece e para de fazer. Acontece uma doença, um surto de meningite, um surto de febre maculosa. Pronto, todo mundo começa a cuidar desse tipo de processo. Cai na mídia, todo mundo começa a se preocupar. Dali 60 dias todo mundo esqueceu de fazer o que está fazendo. Mas nós, na área de saúde, nós que valorizamos a qualidade, nós temos que ter um cronograma constante de busca desses critérios. Bom, falei da nova legislação, das notícias pertinentes, dos novos mercados, eventualmente o seu hospital pode estar entrando num novo mercado e outras situações. Então eu chamo isso de fontes externas. E quais são as fontes internas, sério, que nós podemos utilizar como fonte de demanda para eu programar o meu treinamento, para estabelecer um cronograma? As fontes internas, você pode utilizar o planejamento estratégico, pode ser uma fonte, ou seja, imagine que o seu hospital, um dos objetivos estratégicos dele, tenha lá, por exemplo, diminuir o número de infecções. Percebe? Está relacionado ao planejamento estratégico, uma fonte interna. A avaliação de desempenho. Espera um pouquinho, eu tenho lá uma avaliação de desempenho que eu estou tendo muito problema com o pessoal lá do centro cirúrgico, da UTI, percebe? Então, a avaliação de desempenho ela pode ser uma fonte interna. A avaliação de eficácia de treinamento. Nossa, eu estou fazendo treinamento de lavagem das mãos e não está surtindo efeito. Espera um pouquinho, isso pode ser uma fonte de treinamento. Pesquisa de clima. Pode acontecer, eu posso ter subsídios ou requisitos importantes que eu possa ter como fonte. Número de ocorrência, número de incidência. Espera um pouquinho, está tendo muita ocorrência de infecção hospitalar. Está tendo muito problema aqui de não conformidade ou de ocorrência. Isso pode ser uma fonte para você programar treinamentos, dependendo da matéria-prima que está vindo desse tipo de ocorrência que está acontecendo dentro do seu hospital, dentro da sua clínica. Novos processos, novas instalações, ou mesmo uma deliberação da direção, por exemplo, ou até desempenho dos indicadores. Espera um pouquinho, pessoal, nosso índice de infecção hospitalar está aumentando, o índice aqui de lavagem das mãos, de inspeção está caindo ou aumentando, dependendo qual for a meta, ou seja, ou até a admissão de novos colaboradores.
Ou seja, eu tenho uma série de fontes que eu vou montar no meu cronograma anual. Sério, eu preciso ter um cronograma de treinamento separado lá da CCH? Pessoal, não há necessidade. Vamos unificar documentos, vamos unificar controles. Porque você vai ter que enviar esse documento lá para o departamento pessoal, de recursos humanos. Então pode ser tudo unificado, mas você tem que mostrar para o avaliador que você olhou essas fontes que eu acabei de mostrar para vocês como fonte, como subsídio para você montar o seu cronograma. Então, olha, pensei nessas fontes, você pode até montar um formuláriozinho com todas essas dicas que eu coloquei, se você tem alguma fonte, se isso é requisito. Pessoal, como que eu passei para vocês, dá para fazer muita coisa interessante sobre esse tema, ok? Se você tiver dúvida, escreva lá no canal, me mande um e-mail, mas coloque lá no canal, é importante você colocar no canal, né? Porque se você comenta, o Google entende que é relevante o que eu estou fazendo. Caso contrário, ele não distribui esse material para outras pessoas. Ajude a crescer esse canal. Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 6. Planeja, promove e divulga ações de prevenção, controle de infecção, biossegurança com base em evidências científicas. Pessoal, vou ler de novo, né? Planeja, promove e divulga as ações de prevenção e controle de infecção e biossegurança com base em evidências científicas. Eu vou até voltar, me permito, para os nossos requisitos. Veja bem, olha só o nosso primeiro requisito. Vou mostrar para vocês aqui o que é o nosso primeiro requisito que eu passei para vocês hoje. Vamos voltar aqui rapidinho. Avalie o contexto e perfil da organização e complexidade dos pacientes para a definição das diretrizes de prevenção e controle de infecção. Ué, não estamos falando da mesma coisa? Às vezes eu não entendo porque a ONA faz isso. Eu acho que ela quer reforçar algum requisito, ela quer reforçar alguma coisa, porque isso tudo podia estar incluído no primeiro requisito. Melhor explorar, melhor identificar, mas ela separa esses requisitos de alguma maneira. Então vamos estudar um pouquinho sobre ele, não é? Bom, pessoal, é importante que está ali em verde, né? A partir aqui dessas sessões eu vou colocar em verdinho e o Czinho é de core. O que é o core lá, lembrando do manual? Ou seja, são requisitos importantes que o manual, que a auditoria vai avaliar de maneira diferente. Então, a partir dos nossos vídeos de hoje, eu vou começar a sinalizar para vocês com esse verdinho e com o C de core, para você saber que isso é extremamente importante. Não que os outros requisitos não sejam, mas que é a avaliação. Lembra que o manual vai também fazer uma contagem proporcional dos requisitos core, diferente daqueles que não são core, tá? Então, quando ele fala promove, pessoal, é o frio, pessoal, é o frio. Promove divulgações. Muito provavelmente a ONA, ela queria fazer o quê? Ela queria que a gente tivesse um foco na divulgação. Vamos dar uma olhadinha, então, o que ela deixou ali escrito? Pessoal, basicamente ela fala de novo no planejamento, na promoção, na divulgação das ações de prevenção e controle. Pessoal, tá lá. Se eu fiz um planejamento do meu, né, o plano de controle de infecções relacionadas à assistência, lá o PCIRAS, pessoal, já está incluído isso, a promoção e divulgação. Como é que eu vou fazer um plano e não vou prever a divulgação dele? Não vou prever a promoção desse plano? Isso é redundante. Mas está aqui no requisito número 6. Ela podia ter muito bem resumido isso, ser mais concisa, mais objetiva nos seus requisitos. Mas, se a gente for analisar, ela cita algo um pouquinho além, que ela podia, de novo, complementar lá, evidências científicas. Ela coloca como evidências científicas, pessoal, inclusive nas orientações dela, legislação. Legislação não é evidência científica, pessoal. Ou seja, são referenciais teóricos que a gente vê na literatura científica. Ela deveria ter colocado com base em referências. Percebe? Ou seja, eu preciso ter esse tipo de situação. Ou seja, agora, colocar ali legislação como evidência científica ficou estranho. Mas ela mesmo cita guias, guidelines, legislações, informes, etc. Mas, normalmente, evidências científicas eu considero realmente aquilo que está na literatura científica, validado pelos órgãos de classe. Legislação nem sempre vai estar falando sobre isso, pessoal. E, às vezes, ela vai estar... normalmente, ela não fala, não entra nesses méritos. De novo, como é que eu vou concluir esse requisito, pessoal? Justamente falando do quê? Do
plano de controle de infecções relacionadas à assistência e os mecanismos de divulgação. Basicamente é isso. Coloca tudo isso num documento que você atende aquele requisito do padrão. Ok, pessoal? Esses são alguns requisitos. Lembro, tem dúvida, escreva lá no canal pra gente, eu vou ter o maior prazer de responder. Lembrando, clica no sininho para quando a gente tiver novos vídeos você receber informação, facilitar o teu processo. Lembra de curtir, lembra de divulgar. Nós estamos começando o nosso canal, então é importante a divulgação, é importante que o Google entenda que esse é um assunto relevante, que é um assunto importante para quem está preocupado em implantar gestão da qualidade. E, pessoal, a gente espera nunca precisar de um hospital, mas é importante que se um dia eu, você ou alguém da nossa família precisar de um hospital, que eles apliquem a gestão da qualidade. Caso contrário, a gente vai sofrer com a má qualidade desse serviço. E aqui o meu objetivo é divulgar a qualidade para que você possa implementar no seu hospital, na sua clínica. E caso você precise de uma ajuda mais especializada, de uma consultoria online ou presencial, está a descrição do nosso vídeo, o nosso e-mail e o nosso contato, para que a gente possa esclarecer e te ajudar nesse processo bem interessante de implantar a gestão da qualidade na área de saúde. Até o próximo vídeo, pessoal!